Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse detalhe na parede que está sendo feito aqui no quarto da Gabriela. Ele é um detalhe que é conhecido, o nome é chevron, né? Que é esses, parece uma espécie de triângulo, um zigue-zague ou umas ondinhas, não sei. Aí nós vamos aprender a fazer ele, né? E eu vou ensinar para vocês passo a passo. A gente já começou a fazer esses detalhes, falta só os acabamentos, né, que tem das laterais, mas já deu uma adiantada, que é pra, vamos ver se foca, que é pra ajudar vocês terem uma ideia de como é que vai ficar. Eu vou terminar essa parede, falta essa parte aqui, né, e eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz. Eu tenho um molde de um nicho em formato de triângulo, só que vocês podem estar fazendo o seu molde também, né? Para ficar mais fácil para vocês, não precisar comprar uma régua, alguma coisa assim. Vocês podem estar fazendo um molde para vocês também da distância, né? De uma ponta a outra, porque tem como você fazer ele mais curtinho, né? Fazer ele um pouquinho menos comprido, no caso. Aí eu vou ensinar para vocês como que eu fiz os desenhos e como que vai ficando o resultado. Porque eu escolhi que a largura das minhas listrinhas iam ser de 5 centímetros, mas aí fica ao critério de vocês mais finas ou mais grossas. Aí você compra conforme o tamanho desejado. Vou precisar também de um lápis, que é para estar fazendo o desenho. O desenho eu vou fazer, como eu falei, com esse triângulo aqui. Ele é um triângulo de madeira, meu esposo fez de pallet. Eu tava usando ele como nichos. Aí, como agora eu comprei um nicho, eu vou utilizar outro tipo e esse aqui eu vou usar para outra coisa. Então, eu usei ele como molde. Vamos precisar também de uma tesoura. Vamos precisar de corante da cor que vocês vão querer fazer o detalhe. Lembrando que vocês podem estar comprando a tinta já na cor, né? Eu escolhi colorir a tinta para economizar, fica mais barato comprar tinta branca. Eu escolhi o tom vermelho e o roxo. Vamos precisar também de um recipiente para estar colocando a tinta. Esse daqui é um baldinho daqueles de praia da minha filha mesmo. Eu tô usando ele porque depois dá para aproveitar de novo, né? A tinta é a base de água, então é só lavar. Eu também vou precisar de uma tinta branca. A minha tinta eu peguei ela branca. E eu tinha aqui em casa uma outra tinta rosa. Ela é um rosa bebê. E aí eu vou estar utilizando essa tinta, só que aí eu coloquei o corante vermelho nela, pra ela ficar um rosinho um pouquinho mais escuro. Pra não precisar fazer a tinta toda na latinha, eu estou usando uma espécie de copinho, né? Pra estar fazendo a misturinha. Eu vou precisar também da tesoura. Onde que eu pus a tesoura? A tesoura é pra recortar um papel, né? No formato do triângulo ou um papelão. Vai ficar ao critério de vocês. Por quê? Nesse material também a gente vai utilizar a trena. Eu medi a parede, dividi a parede ao meio e comecei a fazer os desenhos tirando como base o meio da parede e a pontinha que é o meio do nosso triângulo. E aí eu coloquei, só que eu usei o triângulo do jeito que tá aqui, desse jeitinho assim, com a ponta pra baixo. E aí eu fui fazendo os desenhos na parede, usando essa parte aqui no limite do teto. E aí eu fui desenhando e ia baixando, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu fiz, porque eu tô sozinha, então fica meio difícil de gravar. E é assim, eu coloco ele assim, ó, no limite do forro, tá vendo? Aí eu venho e risco as laterais, que é essa aqui e essa aqui. Aí eu vou riscando. Aí, quando for na hora de pôr pra baixo, eu tomo mais ou menos a distância do tamanho que eu quero que fique a largura. Que no caso a minha saiu, por coincidência, a maioria saiu 5 centímetros. Mas eu não medi certinho, não. Mas daí é só vocês tendo mais ou menos
uma ideia de distância só. Agora, se vocês quiserem estar medindo, aí vocês vão ter que fazer vários risquinhos, vários pontinhos de 5 centímetros a cada 30 centímetros. Aí fica um pouco mais difícil, né? Aí vou fazendo assim, aí eu risco os lados, né? Esse lado aqui e esse lado de cá. Aí eu vou e desço de novo. E aí eu vou desenhando, fazendo os desenhos iguais esse daqui, né? Iguais esse. Tá vendo que a distância é mais ou menos a mesma? Eu pus no colorido pra vocês verem. Daí eu vou desenhando, né? Fazendo a base mais ou menos da distância e vou fazendo o desenho até chegar lá embaixo, no rodapé. Quando chegar no rodapé, aí eu volto pro lado. O meu aqui já tá no finalzinho. E o nicho, a minha medida aqui, ó, não vai dar certo pra fazer o desenho inteiro. Então, o que que eu vou fazer? É onde eu vou estar usando aquele molde que eu fiz no papel, né? Eu vou estar utilizando ele pra terminar o desenho, porque o molde ele é maleável, né? Então, ele dá pra me dobrar e fazer o restante que falta pra completar a parede. Aí eu vou mostrando pra vocês mais ou menos, né? Porque como eu tô sozinha, fica meio difícil de gravar e eu não tenho tripé pra tá fazendo a gravação. Mas acho que dá pra entender. Terminei de desenhar a parede. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando eu faço os triângulos, eu faço ele todos com ele virado a pontinha pra baixo. Aquele molde que a gente faz de papelão, ele facilita muito. Mas se quiser fazer no finalzinho também, com o triângulo virado ao contrário, ele vai alcançar, tá vendo? Uma parte boa, bem próxima da parede. Aí, no caso, se você quiser fazer assim e no final só completar, porque igual aí eu completei a mão livre mesmo, o finalzinho. Aí, no caso, no finalzinho, se quiser, pode usar ou molde ou uma régua, ou fazer a mão livre mesmo, que não é difícil não, tá vendo? Então, eu usei o triângulo na parede todas as vezes com ele virado a ponta pra baixo. Ignora minha mão, tá um pouco suja, é de lápis. E usei ele no final da parede, no cantinho, usei ele com a ponta pra cima, porque aí ele vai dar encaixe nos que tiveram com a ponta pra baixo. E o desenho não vai sair do esquadro, tá no o mesmo tamanho, tudo. Só que fica fácil para você chegar próximo à parede. Dependendo do tamanho da sua parede, você não vai precisar dividir o finalzinho, né? Porque você vê que o meu ficou uma pontinha no finalzinho. E eu vou mostrar para vocês o outro lado já pintado, para vocês verem que também ficou. Foi o jeito que eu dividi a parede. Olha, tá vendo? Aí ficou o outro lado que eu já pintei mais ou menos, falta só terminar o outro lado. Eu terminei, como que fala? Gaguejei. O outro lado falta só terminar de dar o acabamento, no caso. Mas vocês veem que ficou mais ou menos o mesmo tamanho da outra ponta da parede. Aí, no caso, eu esqueci de falar, a gente vai estar precisando de um pincel também, porque o rolinho não alcança o cantinho. Se a gente for fazer com o rolinho, a gente corre o risco de sujar a outra parede, que não é pra pintar. Eu vou filmar pra vocês um pouquinho da parte que eu vou fazer na pintura. Vocês vai fazendo assim, ó, cada listrinha uma cor. Aí, é só você ir passando no limite do risco que vocês fizeram com o lápis. E aí, você vai passando até cobrir tudo. E deixando o espaço para outra tinta, entendeu? Pro outro tom, que é o tom de rosa. Aí, é só fazendo assim. Eu parei mostrando um pouquinho pra vocês terem ideia do que de como que vai fazer. Aí, no cantinho aqui, o pincel não alcança, porque senão vai manchar outra parede. Aí, o que você vai fazer? Você vai pintar essas extremidades todas com o pincel, né? Porque o rolinho, né? Eu falei pincel, mas é o rolinho. O rolinho não alcança. Se alcançar, suja a parede.
Vocês podem ver também que conforme vai pintando, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, pra não escorrer. Nesse caso aqui ainda dá pra consertar porque vai vir a tinta rosa. Quando vier a tinta rosa, aí tem que pintar com muito cuidado, com o rolinho não muito encharcado, porque aí não vai escorrer. E se assim que escorrer, já tentar dar o retoque. Senão depois pode retocar, não vai ficar ruim, mas é melhor evitando essas partes. Como vocês podem ver, a minha parede, ela não é... Eu não passei nela gesso, nem argamassa, não. Ela é meio crespinha mesmo, tá só reboco e a gente pintou com uma cor tipo um bege, um cremezinho assim. E a minha tinta, a lata que eu comprei, a tinta é branca. Daí eu comprei o corante, aquele para colorir a tinta. Comprei um roxo e um vermelho. Eu tinha um restinho de tinta rosa, então eu só dei um tom a mais com o vermelho, para ficar um rosinha mais escuro. E o roxinho eu fui colocando as gotinhas até dar a cor que eu queria, né? Que é um lilás. Então aí você vai dar a cor que vocês preferirem. Se vocês quiserem colocar outras cores, aí fica ao critério de vocês. Mas eu usei a tinta branca para fazer o lilás e usei uma tinta rosa bem clarinha que eu tinha, uma rosa bebê, e coloquei um pouquinho da tinta vermelha para dar uma cor de rosinha mais escuro. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado final da nossa parede em chevron. Fiz todos os acabamentos nas laterais. Quando eu fui pintar, quando você tiver tomada, tem que retirar a tampinha, né? E esse foi o resultado final do quartinho da Gabriela. Espera aí que eu vou focar. Tá um pouco difícil. Mas é isso, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Sai bem mais em conta do que comprar papel ou papel de parede ou tecido, ou até mesmo papel de presente. E no caso a parede também, por ser o reboco, assim, não tem como ficar liso, então fica um resultado bem bonito.